E me formei ali na casa dos 20 para 21, né? Já estava com o diploma na mão. Né? E era difícil porque de uma turma de cerca de 70 alunos, 66 eram de esquerda. Nossa, é bastante. E bastante. Poderia talvez até dizer que havia uns lá que nem sabiam que era uma coisa ou outra. Além da Visão VR. Fala, galera! Estamos aqui na Além da Visão. Bruno Marcondes. Hoje mais um podcast apresentando com vocês Bruno Marcondes. E hoje o nosso convidado, professor Fernando. Fala, meu brother, que honra você aqui com a gente. Professor Fernando. Isso aí, Brunão, é isso aí. Estamos Seja aí, bem-vindo. Né? É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Nesse podcast aqui, né? O bom filho, a casa volta. Retorna, a casa volta. Na Cidade do Aço, estamos aí junto. Cria da nossa cidade, né? Você é cria aqui. Sim, sem dúvida. Nasceu em Volta Redonda. Sem dúvida. E me conta aí como é que foi todo esse processo até chegar hoje. Até porque a gente tem que dizer que hoje você é pré-candidato pelo Partido Novo, vereador, né? A Câmara Municipal. Hoje você... Exatamente. Como é que é esse... Depois você vai contar tudo pra gente, né? Exato. A gente vai começar Eu preciso contar como foi a minha trajetória até de chegar vida, a minha formação, Goiás. etc. E como eu fui parar lá em Goiás, na cidade de Anápolis, né, que é uma cidade tão querida, cidade que me acolheu já há 14 anos, né? E, enfim, eu vou falar sobre os projetos, né? Também podemos dar uma pincelada na conjuntura política internacional da atualidade, né? Enfim, muita coisa interessante aí. Então, você é Volta Redondense, hoje você tem quantos anos? Nasceu em Volta Redonda? Tá que idade? Então, eu nasci aqui em Volta Redonda, eu tenho 37 anos. Falar a sua idade, a gente não pode falar, né? Tranquilo. 37 anos, né? 37 é o meu número, digamos assim, da sorte. E já me acompanha há muitos anos esse número, o 3 e o 7, né? Hoje você tem 37 anos, né? Sim, exato. Historiador. Sim, me formei em História aqui na cidade de Volta Redonda no ano de 2009, né? E não foi fácil, né? Tem um colega meu de sala aqui, o Alessandro, né? Eita, nós! E está ajudando ali no audiovisual. Enfim, a formação de um professor de humanas no Brasil é um grande desafio. Por quê? Porque nós sabemos que impera, né, a visão marxista da história. Então, você não estuda nada do viés conservador, nada do viés liberal, apenas autores do espectro marxista, leninista, gramsciano, né? Então, essa é a agenda, escola de Frankfurt, tudo isso aí, né? Nenhum autor clássico é estudado, infelizmente, essa é a verdade, e não somente em faculdades privadas, mas também nas públicas, né? Na PUC, que se diz católica, né? Enfim, a situação é calamitosa. Foi uma grande luta, né? Eu entrei na faculdade aos 17 anos, era muito jovem na época, né? E me formei ali na casa dos 20 para 21, né? Já estava com o diploma na mão. Né? E era difícil porque de uma turma de cerca de 70 alunos, 66 eram de esquerda. Nossa, é bastante. Bastante. Poderia talvez até dizer que havia uns lá que nem sabiam que era uma coisa ou outra. Dominava muito. Hoje o jogo está um pouquinho melhor, vamos dizer aqui que hoje já diminuiu para uns 70%, né, daqueles que militam ali na esquerda e uns 30% de direita no âmbito acadêmico. Cresceu bastante, eu diria assim, cresceu uns 25%, né, nesses últimos anos, a minha percepção da atividade do movimento da direita no âmbito acadêmico. Agora, naquela época era luta mesmo, era tipo voz no deserto, né, cara? Era um negócio muito louco. É impressionante, era verdade. Eu lembro que vocês faziam faculdade junto com meu irmão, então você chegava com as histórias, né, os debates que aconteciam dentro de sala de aula. A maioria dos professores todos são marxistas, né? Bem assim, incisivos nas opiniões e tinha os debates. E como é que foi essa parte aí? Você conseguia manter suas teses ou suas questões de opinião política? Tinha muito embate? Era difícil? Era muita perseguição?
Sem dúvida. Na verdade, eu sempre fui, por natureza, desde a infância, conservador. Você foi desde a infância, né? Eu gostava dos filmes do Chuck Norris, eu gostava da bandeira dos Estados Unidos, eu gostava da monarquia brasileira, né? De ouvir falar de Princesa Isabel, de Dom Pedro, isso me inspirava, né? Eu tinha uma inclinação natural para o conservadorismo. E eu me lembro até que uma vez a professora mostrou várias bandeiras lá, e isso foi muitos anos atrás, 1994. Estava no colégio Minas Gerais, aqui em Volta Redonda, né? Uma professora que se chamava Neuza, minha professora da segunda série, ela perguntou, olha, de todas essas bandeiras aqui, várias bandeiras lá de fora do Brasil, né? Qual que dessas bandeiras você acha mais bonita? Aí eu falei, essa aqui, qual era? Dos Estados Unidos. Enfim, né? E aí, mas isso não pode, são imperialistas, né? Ou seja, até ali no Fundamental, fase 1, havia uma militância. Eu já começava a ver que, cara, esse negócio é muito estranho, só que eu não sabia, né? O que estava acontecendo. Uma criança não tem como saber essas coisas. Mas a verdade é que, assim, eu sempre tive essa inclinação para gostar até mesmo de vestimentas mais formais, como o suéter, chapéu. como, por exemplo, uma boina, um chapéu, uma camisa social, um sapato ao invés de tênis. Quando eu era criança, a minha mãe comprava para mim tênis, né? E tinha lá um sapato que eu tinha, era único. Eu só gostava de usar o sapato. Você entende? É um negócio difícil de explicar, né? Então, eu sempre ficava um pouco horrorizado com os meus colegas de colégio e vizinhos também, né? Porque eu nasci num bairro muito simples, eu não nasci em berço de ouro, eu nasci num buraco praticamente, né? Que era uma favela, cercado de barranco, tinha bandido, tinha traficante, Mariana Torres, né? Hoje eu estou num bairro bem melhor, mas na época era muito ruim, muito perigoso, né? Muito perigoso. E eu convivi com pessoas do tráfico, com bandidos, com criminosos de alta periculosidade, até homicidas, né? E os meus colegas da circunvizinhança, eles todos xingavam palavrões de tudo quanto é tipo, que hoje, pra gente que é adulto, até a gente se acostuma, né, com isso, mas para uma criança é um negócio assim até meio impactante, assustador, né? E mesmo tendo nascido todo aquele contexto, né, eu tentava filtrar alguma coisa que recebia da televisão. A televisão a gente sabe que não é um meio de informação, mas naqueles tempos, 30 anos atrás, a gente tinha um pouquinho mais de respeito com relação à notícia, né? Não é como hoje, a militância é muito exacerbada e eles torcem nitidamente para um lado, né? Mas naquela época não. Então eu conseguia filtrar algumas coisas que eu via na TV, alguns documentários que passavam, até alguns desenhos que tinham algumas coisas interessantes, né? E, assim, isso foi, eu acho que me ajudando de alguma maneira, né? Até, você veja, o seriado Chaves. Vamos falar, comédia, não é verdade? Comédia. Chaves é muito bom. Mas como o Chaves, eu vejo hoje, Tem gente que não ajudou gosta, né? a deixar o meu vocabulário mais rico. Você já parou para observar nas falas, nos diálogos que tem ali no Chaves? Como é interessante que... Uma sacada, assim, uma comédia inteligente, É uma né? comédia inteligente, uma sacada e é bem um inteligente. português muito bem falado, né? Então eu assimilei aquilo internamente e fui me dedicando ao estudo, né? Pouco a pouco, crescendo. Nós saímos dali, meus pais economizaram bastante, nós saímos daquele bairro e aos 9 anos nos mudamos para um bairro bem melhor, a Volta Grande, né? E assim eu comecei a perceber que faltava algo na minha vida, né? Que faltava Deus, né? Comecei a buscar a Deus, comecei a pedir que Ele me abençoasse, que Ele me desse iluminação. Sim. E assim fui prosseguindo. Logo aprendi a tocar bateria, né? Comprou uma bateria velha? Eu tinha um amigo que já era idoso, ele Fez uma troca, chamava-se o senhor Geraldo Mulano. Isso foi em 1999. E ele tinha uma bateria, tipo aquelas Pinguim, né? Sim. Bem antiga, né? E ele Fez um lá. rolo. Você fez um rolo com ele, Foi um rolo. Chegou ao meu pai e fez uma oferta. Olha, eu faço um rolo com o senhor aqui. Eu tenho uma bicicleta barra forte, aquelas antigas, né?
Aham. E eu vou deixar com o senhor aqui essa bicicleta barra forte e aí a gente leva a bateria e aceitou. Eu levei a bateria para casa, né? Imagina a Enfim. dona Dalva deve ter ficado nervosa com o barulho. Aí era barulho todo dia. Eu imagino. Aí trocaram, fizeram a troca e você começou em casa, né? Treinar em casa. Eu Com umas comecei- baquetas lá de pau, aquelas Comecei a baquetas treinar sozinho em Com casa. baqueta de colher de pau ou era baqueta mesmo, de verdade? Não, eram baquetas. Eu comprei na Casa da Música. Esse aqui é o baterista que toca colher de pau. Quando não tem... Eu já toquei, já toquei. Já? Uma vez nós fomos tocar numa apresentação e tinha quebrado a baqueta, estava sem baqueta, não sei se tinha E foram na esquecido, cozinha, né? E eu peguei colher de pau e toquei. É verdade, e Aí ali você começou com a bateria, treinou. E aí, você falou da questão da sua caminhada. Eu sei que Sim. a gente não vai abordar muito, abordar muito esse tema religioso, mas só pra gente fazer uma coisa superficial, eu sei que você começou a tocar, né? Sim. Foi convidado a tocar num culto religioso. Como é que foi isso? Fui convidado a tocar na Renovação Carismática, né? Então, Sim. na época existiam os grupos de oração Uhum. e já se tinha a famosa Canção Nova, né? Que fica perto daqui. E aí, o que aconteceu é que estava sem baterista lá. Tinha até um baterista, eu não era tão bom, né? E me chamaram para tocar e eu ajudei durante um bom tempo ali tocando para a Renovação Carismática. E foi nesse período aí, tocando nesses grupos de oração, que alguém me falou da sua pessoa. Foi? Ah, O lembro. Douglas, né? O Douglas, um abraço. Né? O Douglas Martins, um abração. Abraço pro Douglas, nosso amigo aí. Que Então, tá no Exército ou na Marinha? Ele tá hoje ele é perito. Perito. É Polícia Civil. Ah, Polícia Tá até convidado para vir, hein, Douglas? Douglas aqui no podcast Além da Visão. Isso mesmo. Foi nessa época que você começou a descobrir o seu viés conservador, né? Na verdade, como eu estava te dizendo, eu tinha um viés conservador natural. Natural. Mas que eu não sabia que existia, assim, eu não sabia definir Uhum. aquele gosto que eu tinha pelos Estados Unidos, por aquelas ruas organizadas, simetricamente perfeitas, né? Uhum. Por aquele gramado aparado, por aquele patriotismo, aquele respeito à bandeira que todo americano tem. Uhum. Né? E eu tinha isso como criança já. Uhum. Mas, na medida em que eu vou buscando a Deus, né, e começando a entender que o mundo tem um lado ruim também... As polaridades, As né? polaridades, exatamente. Positivo e negativo. Aí eu comecei a ver, poxa, existe uma luta entre o bem e o mal, existe um divisor de águas, e eu não tenho como estar dos dois lados. Eu tenho que escolher um lado, tenho que estar num lado, e que é o lado do bem, que eu vou dizer claramente, que é o lado da direita, né? Que é o lado da direita. E por que a gente pode afirmar isso com tanta convicção? Porque os valores da família, da tradição, da propriedade, né? Os valores que perpassam os séculos, eles são defendidos unanimemente pela direita. Dentro da esquerda, filosofia judaico-cristã. a seria filosofia é a base do exatamente, Ocidente. né? Porque, como já dizia o Olavo de Carvalho, um grande filósofo nosso aqui do Brasil, já falecido, Deus o tenha, Grande filósofo. as três bases do Ocidente são as seguintes, né? A fé que Israel legou ao mundo, né? A revelação dada lá no Monte Sinai. Então, você veja que tudo que veio do monoteísmo começou em Israel, né? Sim. Então, ali está a base A raiz. da Sagrada Escritura, né? A cultura, E a raiz. cultura judaico-cristã, Antigo e Novo Testamento, ou seja, judeus e cristãos, fizeram o mundo que hoje nós chamamos de Ocidente, mas não fizeram sozinhos. Nós temos também a filosofia, que é a mãe de todas as ciências. A filosofia grega nos Sim. deu a geografia, nos deu a história, nos deu a matemática, nos deu a literatura. Veja só que o primeiro grande escritor da história, né, Homero, né, era grego. O pai da matemática, Pitágoras, Sim. era grego.
O pai da história, Heródoto, era grego. Então, a Grécia é esse berço de ciências, porque a filosofia é a mãe de todas as ciências, né? Sim. E dali, nós temos depois o Império Romano, que nos deu o quê? O Codex Iure Civilis, né? O Código de Direito Civil. O Império Romano nos deu o direito romano. essa estrutura de organização da sociedade que nós encontramos hoje. Então, as estradas, né? A Via Ápia, longas estradas, a arquitetura, que também tem a sua origem na Grécia. Essa fusão de Israel, Grécia e Roma vai formatar aquilo que hoje nós chamamos de Ocidente, que não é um conceito geográfico. Ocidente é um conceito o quê? Cultural. Cultural. Filosófico. Tá? É um legado cultural. Sim. Então, não tem a ver com uma questão de geografia. Se você pegar, vou pegar o meridiano de Greenwich e o que tiver lá pro leste vai ser Oriente, o que tiver pro oeste vai ser Ocidente. Não tem sentido. Você veja, por exemplo, a Índia. Né? A Índia é um país oriental que não tem nenhuma base em Israel, nem em Grécia, nem em Roma, na sua cultura. Né? A não ser hoje em dia, com a globalização, a questão tecnológica. Mas veja a Austrália. A Austrália é um pouco mais abaixo, ali na Oceania, né? Um pouco mais abaixo da Índia, ela se configura como Ocidente. Nova Zelândia se configura como Ocidente. Mas logo um pouco mais acima você vai ver o que? Indonésia, Tailândia e outros lugares que se configuram como Oriente. Estão muito próximos esses países das Filipinas, que entram no contexto do quê? Ocidental, porque a colonização foi europeia. Né? Então, os europeus levaram para o mundo esse legado de Israel, da fé, do Antigo e do Novo Testamento, e levaram a cultura filosófica de Platão, de Aristóteles, né? Através dos escritos de Santo Agostinho, que era um platonista de Aristóteles, que teve seu eco em São Tomás de Aquino. Então, veja só, o Ocidente fez o mundo tal qual nós o conhecemos hoje. Os monges drenaram os pântanos, né? Aqueles deuses pagãos que exigiam sacrifícios humanos, ali nas imediações dos países do norte da Europa, né? Os nórdicos, os vikings, né? Os vikings, que como nós bárbaros chamamos, povos bárbaros que exigiam sacrifícios. E já também, na antiguidade, você vê, por exemplo, o povo de Israel, como mudou o panorama quando Abraão ele vai falar que Deus é um, né? E que não é essa bagunça toda de politeísmo e que ele não exige sacrifícios humanos. Isso aí impactou demais, né? Aquela geração naquela época, porque é como um foguete que vai subindo, se ele se desviar da rota 1 milímetro, quando ele chegar lá em cima, o desvio é enorme. Você teve uma tese, uma monografia, você falando sobre a questão cultural dos povos, como o povo, por exemplo, o povo judeu, o povo israelita. Quando chegaram no Brasil aqui os navegantes, os navegadores, essa história que eles encontraram tribos hostis, como é isso? Isso condiz com a história? Ou isso eles quiseram... Porque eu já ouvi falar que o Brasil tinha povos hostis, mas tinha os povos de grandes conhecedores, né? De grande conhecimento. Agora eu tenho essa dúvida. Os astecas, os incas, esses povos, eles eram povos pagãos ou tinha uma mescla, tinha alguma tribo perdida por aqui? Bom, como eu dizia... Tem muitas histórias, né? Eu já ouvi falar que Salomão teve aqui no Brasil. Sim. Então, não, assim, não ele pessoalmente, mas emissários dele. Você, como historiador, você deve saber alguma informação. A questão é que, primeiramente, eu não tive monografia nessa área. Eu lembro que a minha monografia na faculdade foi sobre a história da diocese de Volta Redonda, Barra do Piraí. Ah, tá. Porque eu lembrei, vi na minha mente jesuíta. Eu tenho, inclusive, ainda vou publicar isso aí. Ah, que bacana, hein? Muito bom. Tá? Eu pretendo publicar isso então aí. Fica... Eu não tenho arquivo, o arquivo eu perdi. E a faculdade sumiu com a minha monografia porque ela era anticomunista. Que isso, rapaz? Eles sumiram com a minha monografia, tá? Mas a verdade é a seguinte, eu depois posso um dia falar sobre essa monografia, eu pretendo publicar um livro sobre a história aqui da Diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda.
Mas esse assunto era um artigo que eu estava escrevendo a respeito dessa questão dos povos ameríndios, né? E da sua realidade de vida antes da colonização, antes que Cristóvão Colombo viesse à América, antes que Pedro Álvares Cabral e todos os demais, né? Fernão de Noronha e todos os outros que vieram, Américo Vespúcio, etc. Nós temos indícios arqueológicos de que esses povos receberam visita de além-mar. Então, nós temos, por exemplo, inscrições em paleo-hebraico aqui na América, não só na América do Norte, que também na América do Sul, na Pedra da Gávea, em outras, a Pedra do Ingá também no Nordeste e outras regiões, né? Nós temos uma muralha em Goiás, por exemplo, que foi construída. Nós temos o caminho de Peabiru, que vinha daqui do litoral de São Paulo, mais ou menos, e ia até a Cordilheira dos Andes. Olha tá? só. Então, são coisas impressionantes. Você chegou aí ao Peru? Eu estive em Machu Picchu. Sim. Estive em Machu Picchu, em Cusco, Ollantaytambo, em Pisac, em várias regiões, né? Visitou vários em La Piedra lugares. Los 12 Ângulos, né, que é uma coisa muito impressionante, uma pedra de 12 ângulos que tem lá. Nel Ombligo del Mundo, também uma pedra que fica em Machu Picchu. Eu fui a Machu Picchu em 2011. Tem a história de um lago sagrado lá, não sei. Titicaca também é um lago... Tá. Inclusive, nossos amigos de Dacla, o pessoal de Dacla, fizeram pesquisas lá, né, no lago Titicaca, vendo a planicidade das águas, né? Lá tem pirâmide, é verdade? Não há pirâmides naquela região. Nós temos no México, né? E são pirâmides escalonadas, né? Diferentes das pirâmides do Egito, que são retas, né? E há quem diga até que essas pirâmides retas, elas teriam sido alguma influência dos chamados Anunnakis, né? Sim. Enfim, aí é uma outra questão. Mas alguns pesquisadores atribuem o nome do rio Solimões ao Solimon ou Salomão, ao rei Salomão. Shilomo em hebraico, né? Shilomo HaMelech. Shilomo. E é possível, sim, é possível, porque é o famoso mito de Irã, né? Quem aí é da maçonaria vai saber. Irã, Rabi. Então ele, lá da Fenícia, né, faz uma parceria com o Shilomo HaMelech e eles vão buscar madeira além do oceano. E para a construção do Beit HaMikdash, do templo também, de Jerusalém. Né? Pedras preciosas. Ouro e pedra. O ouro de Ofir. Era aqui na América, aqui na Amazônia. Enfim, então tem muito mistério. A Acacoro Eldorado, falaram aí recentemente. Acacoro, uma cidade perdida. Exatamente. Que é impossível que isso esteja ali, não. Muito pelo contrário, já temos indícios, né, de quadras naquela região, né, que não são formações geológicas naturais, são formações geológicas oriundas da atividade humana. Então, portanto, fica bem claro que alguma coisa de muito importante existe ali na Amazônia, né? Tanto é que os globalistas não querem que o Brasil tenha uma autonomia no território amazônico. Eles vivem insistindo para vamos fazer reservas indígenas ali para barrar qualquer desenvolvimento naquela região e qualquer acesso do governo brasileiro, do povo brasileiro, àquela região. Mas não estão com preocupação alguma no que concerne a vegetação, né, a floresta amazônica. A preocupação deles é só uma. Eles querem ter o monopólio da riqueza que está ali. Como eles vão fazer para isso? Para que isso aconteça? Isso eu não sei. Eles devem ter algum plano. Internacionalizando a Amazônia. Provavelmente. Até porque a gente sabe que a intenção dos globalistas é fazer isso. O presidente Putin que falava que a Amazônia é dos brasileiros, né? Alguns presidentes falam isso. A Amazônia é dos brasileiros. Sim. Porém, a gente sabe que existe um movimento globalista para internacionalizar a Amazônia, porque eles sabem que ali existem coisas interessantes. A verdade é que nós só habitamos 30% do território nacional. E a floresta amazônica é do tamanho da Europa, né? A floresta amazônica. 10% do território nacional é usado para agronegócio. 60% é mata
vegetação, floresta. E nós habitamos, né, ali mais ou menos 20%, 30%. Essa é a realidade do Brasil. Fora a riqueza de água, fontes de água. 2/3 exatamente, estão aqui no Brasil. O aquífero Guarani, que abrange toda aquela região ali. Exatamente. Uma Agora, riqueza imensa. veja, aí entra a agenda ESG, né? Aí entra a questão política. Por que é tão importante que você eleja pessoas conservadoras? Por que é tão importante que você se preocupe com isso? Porque existe uma agenda supranacional, porque os comunistas, eles são apátridos, eles não têm causa nacional, a causa deles é internacional. Por isso eles não cantam o hino nacional brasileiro, eles cantam a internacional comunista. A verdade é que eles querem estabelecer um controle sobre a soberania nacional para que nós percamos a nossa autonomia e aí o Brasil se torne refém. Não só o Brasil, qualquer país do mundo. Eles querem um governo supranacional. New World Order, né? Nova ordem. Nova ordem mundial. E tem essa agenda ESG que praticamente vai colocar algemas no agronegócio. Né? Vai deixar o pessoal aí sem poder produzir, porque estão poluindo o meio ambiente, produzindo gás carbônico e os pecuaristas, né? Eles vão culpar aí os rebanhos porque produzem muito CO2, etc. Que é o peido da vaca. Exatamente, o peido da vaca está acabando o mundo, está aquecendo o mundo. O aquecimento global. Outra fake news que a gente já combate há mais de 15 anos. Eu lembro. Eles estão até falando que produzir café causa poluição. Tudo hoje em dia é problema. Eles querem fazer essa carne sintética, né? Feita em laboratório. Feito com inseto, né? Coisas abomináveis. Né? Para poder mexer com nossa parte... composição molecular, né? Molecular, energética. Porque se você comer inseto, acabou a pessoa. Dentro do costume judaico tem as leis de alimentação, que é kashrut, né? Sim. Você vê que ali é proibido o inseto no alimento. E hoje parece engraçado, eles estão colocando isso aí... Eles põem tudo. Por algum propósito, né? Agora, a manipulação mental é muito grande. Eles vão bombardeando as pessoas com essa agenda na TV, no rádio, em propagandas, né? E as vozes dissonantes, elas vão sendo cerceadas, elas vão sendo suprimidas. E veja que nós, no Brasil, já temos uma ditadura instalada, a ditadura do judiciário, né? Que você não pode questionar determinadas pessoas que você vai levar uma tornozeleira eletrônica, vai para a papuda, vai ser preso, vai para a colmeia, se for mulher. Então, veja, que situação nós chegamos, a que situação nós chegamos. E isso não é daqui, isso vem de fora. Essa agenda é uma agenda, né? É uma agenda para ser cumprida. Agenda 2030, pesquise depois, sobre a Agenda 2030 da ONU. Né, parece que com a Fórum questão... de Davos. Parece que essa agenda está sendo um pouco, não sei dizer, mas com o atentado que foi um fracassado, né, contra o Donald Trump, parece que essa agenda deu uma balançada, né? Eu não sei, não vou dizer, porque a gente sabe que o plano divino tem que se cumprir, porque nada foge da vontade de Deus, né? Mas parece que essa agenda, alguns falam que ela deu uma balançada, porque era para ter Donald Trump era para ter morrido. Mas a gente sabe que é difícil você fazer uma análise política assim ampla. A gente não sabe o que pode acontecer ainda, né? Exatamente. Veja, Bolsonaro era para ter morrido naquele fatídico Fernando Haddad dia seria lá. eleito. E Fernando Haddad seria eleito. Não estava nos planos deles que ele sobreviveria àquela facada. Donald Trump era uma piada. Eles não contavam que ele ia derrotar Hillary Clinton em 2016. Então, foi um balde de água fria. Um balde de água fria em toda essa agenda. Então, eles tiveram que providenciar algo, a pandemia. Então, a pandemia veio para derrubar os líderes conservadores que estavam em ascensão naquela época. Que todo mundo já sabe que ela foi programada em laboratório. Você já tem provas hoje, na teoria da conspiração, já temos provas disso atualmente.
Mas já se falavam dessa possível pandemia. Bill Gates já falava, já tinha protocolos esperando isso. Eles estavam querendo Já só já estava nas cartas certo. do jogo. Nas cartas, famosas cartas, né? Nas cartas do jogo, aquelas cartinhas As cartinhas famosas lá, que vocês depois podem pesquisar. Steve Jackson. Exatamente. Enfim, a gente conhece isso aí há mais de 20 anos, né? Então, cara... São O que fases. estão falando hoje, olha, o que está acontecendo, tudo que a gente já falava há 25 anos atrás. Naquela época era só teoria. Naquela época a gente falava, as pessoas achavam, isso tudo é loucura, Achava que era teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Tudo é a teoria da hoje nós conspiração. estamos dentro do olho do furacão da teoria da conspiração, cara, porque está tudo acontecendo, meu. Nós estamos vivendo... eu, como professor, eu vejo isso como a juventude. Hoje você falou da questão da imoralidade, né? Você está falando comigo sobre essa questão do liberalismo, da imoralidade que hoje está sendo impulsionada, vamos dizer, estimulada entre os jovens hoje, né? Infelizmente, a nossa juventude hoje está caindo numa grande armadilha, né? Que é esse incentivo à sexualidade depravada, né? A imoralidade hoje é muito incentivada, né? na internet, nas redes sociais. Você vê nossos jovens caindo nessa armadilha, né? Não tem uma educação sexual, não se ensina, não se fala sobre a questão da pornografia, que hoje é muito grande, né? Causa dependência terrível, né? A gente sabe que quanto mal faz a pornografia para um cérebro em desenvolvimento. A gente estava conversando sobre isso hoje. Exato. Afeta o lobo frontal, vai infantilizar perpetuamente a pessoa, né? Perpetuamente. Depressão. E levar a depressão, ansiedade. E levar a ansiedade, e levar a práticas totalmente abomináveis, porque ali eles têm acesso a tudo quanto é tipo de conteúdo que... Por mais que você pudesse ver que há 30, 40, 50 anos atrás uma pessoa gostasse de ver uma revista Playboy, gostasse de ver lá um vídeo da locadora, mas eram relações ali entre um homem e uma mulher, né? Dois adultos, etc. E não tinha tanto acesso, uma mulher, né? Era difícil. E era difícil. Só um adulto poderia ter acesso a uma locadora com esse tipo de conteúdo, e a pessoa teria que ter coragem de ir lá. E a Playboy é fichinha. E a Playboy era o quê? Uma mulher nua. Né? É uma coisa, digamos, natural, né? Uma mulher nua ali, que quem vai... Era mais o artístico, né? É artístico, e a pessoa... Não estou defendendo isso, mas estou dizendo assim que se você comparar. O impacto, né, é muito maior da situação atual. Então, você veja, na situação atual, o que eles assistem ali? Lesbianismo, né? Zoofilia, eles assistem pedofilia, eles assistem tudo ali, cara. Não tem limite. Aquilo ali não tem limite. E são crianças que vêm, porque os pais deixam crianças com smartphones. E isso é um grande problema. Isso não deve acontecer. Você, papai e mamãe, você não deve permitir que seu filho tenha acesso a smartphone. Isso aí é uma janela, um portal aberto para qualquer tipo de mal. Você não tem como filtrar isso aí. Você não sabe o que ele está fazendo no quarto com o smartphone nas mãos. Você precisa ter um controle do que o seu filho vê. Não é o Estado que vai exercer esse controle. Hoje o problema é que o pai e a mãe deixam a criança ver o que ela quer e delegam ao Estado um poder supremo sobre o seu filho, na escola, na faculdade, né? Em outras circunstâncias. E daí você vê o que a criança pode aprender em lugares assim. Como nós falávamos dos professores comunistas, que são militantes da agenda woke, né? Aquela agenda de transição de gênero. Ideologia de gênero. Toda essa barbaridade, né? Que veio desconstruir o que Deus deixou, desconstruir a natureza humana, né? E daí vem toda essa avalanche e o modismo de menina com menina e menino com menino, e já as famílias se desintegram. Ou quando tem uma questão heterossexual, né, entre um rapaz e uma moça, o rapaz vai lá, deixa o filho, vai embora e fica a mãe solo. São as famosas mães solteiras. E hoje elas são já maioria. E está uma crise, né? Está uma crise. De relacionamentos. A família sendo totalmente destruída.
O homem cada tem vez mais medo de se raro. relacionar, né? O homem, por causa das questões Exato. das leis que Exatamente. punem o homem. As leis como a Lei Maria da Penha, que é uma verdadeira aberração, né? E essas outras leis que vão sendo criadas aí à torta e à direita, porque eu digo que essa é uma verdadeira aberração, né? Tem coisa boa na lei? Tem coisa boa na lei para proteger a mulher, tem coisa muito, muito ruim, tem coisa péssima na lei. Como, por exemplo, você não tem que provar nada da acusação. Tá? Cadê? Basta dizer que houve um atrito em casa, Psicológico. Um abuso psicológico. abuso psicológico, e o homem não pode ter acesso à mulher na sua própria casa. Ou seja, suponha que eu tenho um patrimônio, uma casa, eu casei com uma pessoa. Tudo que eu tenho antes do casamento é meu, certo? Muito bem. Aí, estou lá casado, de repente essa mulher vira a cabeça, gosta de outra pessoa, ela quer ter um motivo para ficar dentro da minha casa e para que eu não possa chegar até ela. Então, o que ela faz? Faz uma denúncia e eu não posso mais ter acesso à minha própria casa que eu construí com o meu suor. Ela vai ficar lá. Essa situação, né? Ou tem o caso da mãe solo. Um homem com a melhor das intenções se aproxima de uma mulher que foi abandonada por um cara que não quis cuidar da criança. Ela está cuidando da criança sozinha. O homem se apaixona por ela. Aí vai, se junta, se casa, se casa às vezes até na igreja. E, de repente, ela vai lá e se separa. E vai exigir desse homem o quê? Pensão. A pensão socioafetiva. Pro menino que não é filho dele. Para o menino que não é filho dele. Ou seja, ele estava cuidando daquela criança como se fosse o filho dele e, de repente, agora ele é punido tendo que pagar uma pensão ali que talvez até o outro cara nem está pagando, né? Que é o pai biológico. Então, uma barbaridade que nós estamos... Isso acaba gerando o efeito do movimento Red Pill, né? Que vai gerar naturalmente, tá gerando o porque efeito. as pessoas vão pensar 1000 vezes antes de se envolverem com alguém, né? E aí o que acontece? Tem que se pesar. Procure uma pessoa temente a Deus, né? Procure uma pessoa que tenha valores. Procure pedir a Deus que ilumine a sua mente. Não vá levado ao impulso. Se entregando, né? Se entregando e vivendo. Porque a gente sabe que um animal. a não mulher, faça isso. A mulher ela é um portal, né? A mulher, ela é um portal, então se ela se entrega assim com vários parceiros, ela acaba recebendo cargas genéticas, né? Então a gente sabe que existe um quimerismo. Nós vamos entrar nesse assunto, um assunto polêmico. Bem polêmico, né? A verdade é que o certo é que cada um se guarde o máximo que puder para a hora certa e que busque ter uma família. E se você, no momento, não tem essa condição, ou não encontrou a pessoa certa, espere. Eu mesmo sou solteiro ainda. Talvez eu volte aqui ano que vem já casado. Ô, beleza. Eu vou comer bolo, hein, Alessandro? Eu vou comer bolo, Alessandro. Nada é impossível para Deus. Ele vai pagar o chopp, os 150 litros de chopp. A verdade é a seguinte... Rapaz. A verdade... Deus faz milagre, rapaz. A verdade é que nós estamos numa guerra cultural bem grande, que nós não imaginávamos o nível dela. Que, assim, há 25 anos atrás, a gente ia, né, para tudo quanto é canto aí de volta do Rio e de outros lugares para falar para as pessoas, olha, no futuro vai ter uma nova ordem, vai ter um controle, vai ter uma censura, né? E etc. Falávamos dessa coisa, nova ordem mundial. Só que a gente não esperava que em um espaço tão curto de tempo a gente estaria já dentro dela, né? Uhum. E hoje nós estamos lutando contra essa nova ordem mundial. Agora, até quando nós teremos voz... Liberdade para falar contra isso aí, né? Pois é. Os dias estão contados, a gente sabe, né? Tem a Agenda 2030, né? Mas será que até lá teremos liberdade para poder falar, expressar os nossos pensamentos? O que será do mundo até 2030? Tem inteligência artificial aí. Parece que os negócios até tá querendo copiar o que a gente pensa. A inteligência artificial, meu irmão, é um grande problema no futuro. Matrix nos mostra isso, né? As máquinas no controle. Veja que existe hoje um sistema internacional chamado internet. Uma rede. Nós somos reféns dessa rede. Ela é benéfica para todo mundo. Não estou falando que a internet é ruim. A gente usa a internet agora. Mas é uma espada de dois gumes. É a dependência. Ou seja, ela serve para o bem e serve para o mal.
E o que vai acontecer no futuro, se as máquinas adquirirem um poder muito grande e elas começarem a se rebelar contra nós e controlarem a internet? Tem um filme Netflix que é o Atlas. Isso é impossível de acontecer? Lógico que não. Lógico que não. Aqueles filmes de ficção dos anos 80 tratam de muita realidade que nós vivemos hoje. Veja, por exemplo, lá o Demolidor. É o Demolidor, que é com o Arnold Schwarzenegger. Não, Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. É um filme eu recomendo interessante. esse filme, vejam esse filme, Rise o Demolidor. Sniper. Muito bom. Exatamente. E tem um novo agora da Netflix, que é o Atlas, também fala sobre inteligência artificial. Que é sim. um bug lá, se rebela contra o planeta, é uma parada muito louca. Mas aí você está falando da IA, que é a inteligência artificial. Você acha que então que é um dos perigos que nós temos? Um grande perigo. Que você veja, já temos os carros, né? Para todo lado e que tem autonomia, sem motorista. A própria mão de obra hoje Entregas na China. está sendo substituída, né? Exato. Eu não sei se é na Amazon. Na Amazon. A Amazon já faz. As empresas já estão trabalhando. Toda a separação de material com máquinas. Né? Mesmo, claro, eu não vou dar aqui um de Ned Ludd. Ned Ludd, não sei se vocês sabem, foi um indivíduo lá da época da Revolução Inglesa, que ele combatia as máquinas, dizia que tinham que quebrar as máquinas porque elas substituiriam o ser humano, etc. Não que isso vai acontecer de maneira absoluta. O ser humano sempre vai ter autonomia, vai ter inteligência, algum sabedoria. espaço para fazer coisas no mundo. Até porque o ser humano ele tem sentimento, né? Sim, exato. Não pode esquecer que as máquinas não possuem sentimento. As máquinas não possuem, mas as máquinas terão um poder tão grande e, estando conectadas à internet, elas podem nos causar um grande alvoroço no mundo. Se elas começarem a perceber que o ser humano é um inimigo, né? Porque a inteligência artificial tem que funcionar como uma inteligência. Se elas detectam, poxa, o ser humano é o problema do mundo. Então vou fazer o seguinte, fazer algo para prejudicar o ser humano. Elas poderão, se elas tiverem acesso à internet e se elas tiverem autonomia para nos atacar de alguma forma. Isso aí é um grande problema. Houver um hackeamento na Isso é um grande problema. Exatamente. O ser humano, assim, ainda está no nível da ficção. Toda essa coisa a gente fala, né? Está no nível da ficção. Mas a coisa pode ficar muito feia no futuro. E num futuro não tão longínquo de nós, né? Vamos ver o que vai rolar em breve. Então, Deus nos livre. Você falou de todo esse processo. Aí você agora me fala dos projetos que você tem como pré-candidato do Novo em Goiás. A gente sabe que não é fácil. É uma campanha que você vai ter que trilhar aí. O que você pretende falar, colocar se você for eleito? O que você pensa de projetos para o povo lá de Goiás? Olha, de Anápolis. Não é fácil você lutar contra um sistema. Existem pessoas que têm grana, que têm apoio de empresas, de conglomerados, né? E eu estou nessa só com a ajuda de Deus, né? Então... É sua primeira? Não, minha segunda. Eu fui candidato a vereador em Anápolis em 2020. Mas era a época da pandemia, muita gente não foi votar, né? Foi uma situação bem complicada. Não se podia fazer campanha ostensivamente, né? E tinha que se usar máscara, aquela coisa toda. E agora não. Nós temos uma liberdade maior para falar, para fazer a campanha, para ir às casas, para reunir pessoas, né? E hoje nós temos mais recursos para, assim, ter um contato via internet, né? Então eu tenho aí o meu Instagram, Magister... Fala aí seu Instagram pra galera. Magister Ferdinandus, professor Fernando em latim, né? Tá lá. E eu tenho lá alguma coisa que eu posso mostrar, né? Do meu trabalho, das minhas ideias. E, enfim, eu tô em Anápolis já há 14 anos. Né? Eu me formei em História em 2009 e em 2010 eu já estava lá em Anápolis, né? E... Enfim, a cidade de Anápolis me recebeu de braços abertos. Eu sou grato ao cultura goiana povo de Anápolis. Muito show de bola. Tem um piqui lá, né? A cultura goiana é espetacular. É o piqui, é gueroba, né? Mas que de bom. Tem a parte musical, que é toda a parte sertaneja, que eu gosto daquele... O sertanejo nacional é goiano. Eu gosto. Primariamente, né? Goiás é meu país.
A outra. Eu tô achando... Ele tá com uns rolos pra aquele lado de lá, hein? Diz que lá Goiás é meu país. O povo lá é muito bonito, né? Principalmente as mulheres de lá são bem bonitas, Sim, né? as mulheres goianas são as mais lindas do Brasil. Não é à toa que tem um operador aí que tá arrumando confusão pra esses lados aí. Tem um operador de audiovisual aí. Tá arrumando aí umas tretas aí. Eu acho que ele vai querer morar com você lá, cara. É melhor você arrastar esse cara pra lá. A verdade é que, gente, o Centro-Oeste, de uma forma geral, também gosto muito do Mato Grosso do Sul. O Centro-Oeste, de uma forma geral, é de lá, minha avó. é excelente, né? O clima, né? Toda a vegetação, as paisagens, tudo que a gente vê, aquilo ali é um... Tudo plano, né? É uma planície bem extensa. É uma planície incrível. Brasília também é muito minha falecida avó é raiz de lá, nascida lá. Minha falecida avó, tem parente lá, minha tia, minhas primas. Um abraço, um beijo pro meu povo de Goiás. Lá de Ouvidor, Catalão, aquela área lá. A verdade é que Anápolis é uma cidade histórica, porque ela é mais antiga que Goiânia e ela é mais antiga que Brasília, né? Então, Anápolis já há mais de 100 anos. Os né? candangos, né? Na verdade, os candangos são os nordestinos que foram se alocar nas imediações de Brasília e construir Brasília. Eles estão pertinho ali do núcleo Bandeirantes. Agora, Anápolis, uma cidade de cerca de 150 quilômetros do DF, do Distrito Federal, e Anápolis tem uma história muito antiga, é uma história tradicional, né? E você veja, por exemplo, que na época da Teologia da Libertação no Brasil, Anápolis tinha um bispo que era totalmente anticomunista, que era o Dom Manuel Pestana Filho. Então, Anápolis se tornou uma referência. As pessoas pensavam, nesse caos todo do Vaticano II, da Teologia da Libertação no Brasil, de Dom Helder, de Dom Casaldáliga, desse pessoal comunista, Frei Leonardo Boff, onde tem ainda algo de tradição no Brasil. As pessoas olhavam Campos, né, Dom Maia, e olhavam Anápolis. Só esses dois lugares, né? E eram referência para o Brasil inteiro, né? Então, quem era mais conservador ia para lá. Por isso, foi para lá. O movimento pró-vida também, né? O movimento pró-vida e o falecido diácono Francisco Almeida Araújo. Um abraço para toda a família dele. Foi um grande amigo homem, nosso. Grande amigo nosso. Visitou-nos aqui algumas vezes, né? Esses movimentos conservadores... Aí ele foi para lá, né? porque na época o pessoal perguntava... Bom, a Teologia da Libertação está aqui. Onde tem alguém que ainda está mantendo alguma coisa mais conservadora? Não, lá em Anápolis. E ele foi para lá. E depois de uns anos eu fui também, né? Fui para Anápolis e me estabeleci lá, fiz o concurso, passei, fui aprovado em 2010 e comecei a trabalhar, né? E nesse meu trabalho eu percebi que na sala de aula, eu na época era quase que o único professor conservador. Caramba. Olha, sinceramente, em 2010 em Anápolis, eu só conheci uma pessoa, que era o Sérgio, professor de filosofia lá do César Toledo, o pessoal aí deve conhecer. Só o Sérgio do César Toledo, colégio militar, o mais antigo, se não me engano, da Polícia Militar do Estado de Goiás, pioneiro no militarismo em escolas no Brasil. E eu estava lá em escolas comuns, né, estaduais, no Colégio Quadrangular, já lecionei, que hoje não existe mais, né, o Colégio do SESI, que na época era conveniado do Estado, o Colégio Genserico Gonzaga Jaime, vários colégios, Onofre Quinan, Vinícius de Moraes e, né, atualmente, Plínio Jaime. No momento, evidentemente, eu estou licenciado porque eu não posso fazer campanha e estar em sala de aula. Mas a verdade é que nesse tempo todo de sala de aula, 14 anos, eu já tive mais de 7 mil alunos. Nesse tempo todo aí, sala de aula, mais 7 mil alunos. E esse contato que eu tenho com a população de Anápolis é um contato de carinho. Nesse tempo todo que eu estou em Anápolis, não tem um lugar, uma rua que eu cruze, um mercado que eu vá, um shopping que eu um dia ou outro visite, que não tem alguém que fala, professor Fernando, né? Então as pessoas conhecem. E olha que eu não tenho nenhum parente em Anápolis, né? Minha família toda está no estado do Rio, né? Minha mãe é paranaense, meu pai é mineiro. Eu nasci no Rio, que os meus pais se conheceram aqui no Volta Redonda, né? Mas em Anápolis eu não tenho nenhum parente, né? O que me move é estar em Anápolis. Meu compromisso com a população de Anápolis. O meu trabalho
E você que está com o seu filho na escola, tenha certeza, o seu filho não está aprendendo esquerdismo, não. Né? Seu filho vai aprender a cantar o hino nacional. Eu levo minha caixa de som para a sala de aula. Né? Enfileira o pessoal, vamos cantar o hino nacional, gente. Veja só os jogos aí, né? Champions League. Todo mundo lá sabe cantar o seu hino na Europa e outros países aqui da América do Sul também. Vimos jogos recentes esses dias aí, Argentina, Uruguai. Todo mundo canta com, né, patriotismo, com fervor. Chega o hino nacional brasileiro, o que você vê? As pessoas não sabem cantar, os jogadores com a mão para trás, cabeça baixa, não sabem cantar o seu próprio hino. Né? É uma vergonha para nós. Então, o que eu tento incutir nessas mentes, esses princípios. Não estou botando lá opinião religiosa, eu não estou botando lá opinião partidária, jamais. Mas princípios, sim, porque partidos passam, né? Facções religiosas vão passar, mas princípios, eles vão permanecer e são eternos. O que eu estou pregando ali é nada mais, nada menos que algo perene que é para todo mundo, não importa, é ser humano, vale para ele. Você ter noções de algarismos romanos, de linha do tempo histórica, de princípios, de valores, de hino nacional, de bandeiras, de mapas, saber desenhar, tudo isso. Eu queria saber dessas bandeiras que você tem levantado na sua jornada aí. Uma delas é a questão do aborto. Outras também pode puxar. Combatemos o aborto, né, evidentemente, porque o aborto nada mais é do que um homicídio, um assassinato de alguém que não cometeu crime algum. Quem é esse alguém? O bebê, né? Qual é o crime que ele cometeu? Ah, mas tem o caso assim, cessado. Não há nada que justifique. Não há nada que justifique, porque a criança é uma vida à parte, que tem pleno direito. Existe, então, aquilo que nós chamamos de estatuto nascituro, né? O bebê é uma vida separada da vida da mãe. Portanto, ela tem direito, essa criança, a nascer como qualquer outro ser humano e a viver até quando Deus assim permitir. Não somos nós que vamos decidir. Ah, essa criança deve morrer, aquela deve viver. Não, nós não somos Deus, não é verdade? Então, não houve crime praticado pela criança, ela deve nascer. Eu não quero essa criança. Vamos encaminhá-la para a adoção. Vamos procurar associações que existem, são várias, para fazer com que essa criança tenha auxílio. Né? Então, vamos encaminhar essa criança para a adoção, vamos ajudar essa família, vamos dar todo o auxílio necessário. Então, aborto jamais será justificável. A criança é uma vida inocente e ela deve ter pleno direito, ela deve nascer. Né? Ela deve crescer, se desenvolver como qualquer outro ser humano. Hoje em dia se valoriza mais um pet, um animal, do que o ser humano. Esse é o problema da geração atual. Se valoriza mais o ovo da tartaruga do que o feto. Você vai preso. Se você pegar um ovo de tartaruga, você vai preso. Sim. Sim. A lei bem rígida. As leis sem dúvida. Em relação a... E se você fizer um aborto, não acontece nada. É claro que nós temos... É uma inversão de valores, né? É uma inversão de valores. Nós Totalmente. Temos que... Eu defendo, se possível fosse, porque o problema nosso é a Constituição de 88, que é comunista, mas se não fosse a Constituição de 88, nós poderíamos ter a prisão perpétua ou a pena de morte no Brasil para esses indivíduos que estupram, que fazem coisas terríveis. Sim. Não é? Eu sou a favor. Né? Exato. Agora, a criança vai receber a pena de morte que era para ser... lançada sobre o estuprador? Então isso é uma grande contradição. Para mim, estuprador e pedófilo tem que ter leis severas. As leis severas. Agora, na conjuntura atual, o que você vê? Você vê que há um favorecimento desse sacrifício ao mal, que é o aborto. É um sacrifício. Sim. Né? Então, o aborto é uma agenda da ONU. Diabólica. A transição de gênero. Pegam a criança, fazem isso já na Escócia. Cirurgia de mudança de sexo de criança de 5 anos de idade. Abominável. Uma coisa abominação. Uma abominação. Está desconfigurando a essência do ser humano, né? Exato. Já houve casos de suicídio da criança que passou por isso, cresceu e
e se arrependeu amargamente, se matou, né? Então, nós sabemos que isso que está no mundo hoje, essa agenda woke, como Elon Musk falou, perdeu seu filho para essa agenda, notícia de hoje aí, né? Para a transição de gênero. Então, essa militância esquerdopata, ela vem se alastrando e ganhando muito espaço. Nós somos a última geração que é capaz de eleger líderes conservadores no Brasil. As novas gerações estão corrompidas pela pornografia, pela prostituição, pela ideologia de gênero, pelo feminismo, pela agenda woke. Sim. E se elas não passarem por um verdadeiro milagre, uma intervenção divina, no futuro, essas novas gerações vão colocar no poder alguém da extrema esquerda. E nós, da geração da casa dos 25, 30, 40 anos de idade, nós seremos reféns das novas gerações. Não seremos perseguidos, né? Seremos perseguidos. Porque se o sistema está sendo preparado para as mentes que têm essa configuração comunista, mais o quê? Tem o satanista, hoje o satanismo também cresce envolve, assustadoramente. Que é a forma hoje que as pessoas hoje adquirem um modo de vida totalmente liberal, sem regras, sem a questão moral, sem os alicerces do conservadorismo. Porque falar sobre conservador, o pessoal, conservador, aí já imagina a pessoa com Bíblia debaixo do braço, com terno, não é. É conservar a essência, os pilares humanos, a essência da humanidade. Do Ocidente. Do Ocidente, são os pilares. Não é destruir os pilares para implantar o caos. A questão, a natureza, ela tem a ordem dela, que são as leis naturais, né? Que a própria natureza tem a sua configuração. Aí vem uma agenda que vai desconfigurar tudo isso, vai gerar o quê? O caos e a morte. Totalmente. Cai no abstrato, na morte. Então a gente precisa pregar o quê? Falar sobre o quê? Sobre os alicerces que mantêm uma sociedade de pé. Né? Então, os impérios caíram por quê? Por que os impérios caíram? A imoralidade era um dos fatores. O Império Romano caiu também pela imoralidade. E aí isso tem não acontecido. se mantém, não se sustenta, e a verdade é que o Ocidente está sob ataque. Sob ataque dos globalistas, do George Soros, né? Do Clube de Roma, da Comissão Trilateral, tá? Da família Rockefeller, da BlackRock, de todos esses bilionários. Clube Bilderberg, né? Então, o grupo lá do Bill Gates. Então, esses globalistas, eles querem destruir o conceito de nação, os valores judaico-cristãos, querem destruir a filosofia greco-romana e implantar outra filosofia totalmente corrompida. Que filosofia é essa? Relativista, kantiana, né, hegeliana, marxista. Então você tira a filosofia greco-romana da lógica absoluta e coloca uma lógica relativista que muda de acordo com as circunstâncias. Então, é um camaleão, né? E aí cada um pode ser o que quiser. Pode ser um animal, o homem pode ser mulher, a mulher pode ser homem, o homem pode ser uma criança, o cara com a chupeta na boca falando que é uma criança de 6 anos, uma barbaridade. Um indivíduo andando na rua de 4 como um cachorro, com a coleira, e outra pessoa. Então, é a barbaridade sendo instaurada na Terra. Sim. Né? A verdade é que nós estamos diante de situações apocalípticas, né? Sem precedentes. E essa agenda desses clubes se opõe ao nosso mundo, à nossa civilização. E não é só isso, também tem o Islã, né? É outro cavalo de Troia entrando na Europa e através da imigração desenfreada. Infelizmente, a Europa hoje, ela está findando, né? Está entrando num ciclo de autodestruição. A gente já não vê famílias sendo construídas, né? A cultura cristã, judaico-cristã, está sendo totalmente dilacerada, né? Porque a imigração é muito grande e duas culturas opostas no mesmo espaço, não acredito que não dá certo. Uhum. Ainda mais se tratando de cristianismo e islamismo, né? São duas culturas bem antagônicas, pode-se dizer assim. Então, acredito que a Europa
ela está chegando no seu limite do caos. Até porque as ameaças, né, de conflitos, da guerra ali na Ucrânia, Rússia, a OTAN, né, querendo cutucar o urso, né, de vara curta ali, para poder fazer com que o Putin tome uma decisão drástica de atacar com algum tipo de artefato nuclear, né? Então, a gente sabe que a coisa ali na Europa está pegando mesmo. Quem mora na Europa, até aconselho se preparar para não... Ontem eu estava vendo um vídeo da Letônia, né, que esses países que foram vítimas da União Soviética, né? Lituânia, Letônia, Estônia, e esses países bálticos, né? E eles já sabem que a coisa é feia. Tanto é que eles estão filiados à OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. E aí você vê uma fileira muito grande na fronteira de mini pirâmides pontiagudas, sabe? Mini, assim, que eu estou falando, que é como se fosse um obstáculo que eles construíram de concreto. Eles fizeram uma barreira com várias pirâmides pontiagudas para que os tanques da Rússia não cruzem para o lado da Letônia, né? Então, já a Polônia, por exemplo, está investindo pesadamente em armamento bélico, em exército, forças armadas, né? E hoje a Polônia é uma potência europeia. Tá? Hoje a Polônia é um dos países mais ricos e prósperos da Europa. Mas por quê? Se fechou a essa agenda da imigração desenfreada, essa agenda da mescla cultural, né? Então, nós temos que preservar a identidade cultural. Então, você acha que o cristianismo ele, na Europa vai sucumbir? O Vaticano, Roma? Olha, na verdade, já sucumbiu há muito tempo. O que você tem são sombras da cristandade que outrora existiu. Que hoje, se você for pensar bem, os únicos países que mantêm alguma coisa forte ali é a Polônia. Turquia. Né? A Turquia é Islã. Turquia é Islã. A Hungria. Hungria. A Polônia e a Hungria, né? Que mantém Sim. alguma coisa. A Romênia, de alguma maneira, tem uma certa resistência mais cultural do que religiosa, que é de uma estipe mais oriental, né? Então, o que eu gostaria de dizer é que a Europa, tal qual nós conhecemos, ela está com seus dias contados. Deixa eu só botar lenha na fogueira um pouquinho, que não podia deixar de dizer. Sim. E essa questão da crise hoje em Roma? Essa crise... Roma está em crise ou não? Roma está em crise. Está de pé? Roma está em crise e... Você acredita que vai ser a solução para a Europa, se caso Roma se levantar? Basta ler o que escreveu Father Malachi Martin, né? O padre escreve Malachi, né? Se pronuncia Malachi. Procurem pelos livros dele. Malachi Martin. Ele escreveu muita coisa sobre a conjuntura atual no que concerne ao Vaticano, né? A infiltração na igreja, porque a igreja é um poder estratégico no cenário mundial. Então, você veja a situação que ocorre hoje é extremamente calamitosa, né? Nós temos um indivíduo que foi colocado lá, né, estrategicamente para corroborar a agenda da nova ordem mundial, que é esse senhor aí, o Jorge Mário Bergoglio, né, que é chamado no mundo inteiro como Papa Francisco. Ele veio preparar a agenda para a unificação essa Fiducia Supplicans é um documento que foi feito recentemente ali, é uma abominação aquilo ali. Ou seja, padres vão dar a bênção a casais adúlteros e duplas gays. Porque lá fala no inglês, né, que o Vaticano publicou, couples. Né? Ou seja, não é bênção para indivíduo, não, é para dupla mesmo. Então, está bem claro que está legitimando a sodomia. Né? Ele não vai chamar a pessoa para buscar a conversão. Ele vai abençoar a pessoa que está mergulhada no erro. Então, isso aí é um grande problema. Né? Na cabeça de muitas pessoas liberais, existem práticas que não são transgressão, né? Não é pecado. Então, eles acreditam que você pode fazer tudo e que nada vai ter consequência.
você pode transar com animal, que isso não vai ter consequência. Você pode fazer o que você quiser, pois há de tudo ser a lei, né? Então, existe uma frase, faça o que tu queres, pois de tudo é a lei. Então, assim, tudo você pode até fazer, mas que vai haver a consequência, com certeza. Toda transgressão existe o preço, a consequência. Então, se você não souber disso, saiba agora que no universo existem as leis universais que Deus, o Pai, criou, e existem as leis, né, civis, que essas que estão sendo muitas delas corrompidas e condicionadas a uma agenda de caos. Essa é a verdade. E então, Exato. você hoje, com toda a experiência que você tem, militando aí com o movimento conservador, chegou algum momento que você ficou desanimado? Ou você acha que isso tudo aí já está tudo com as cartas marcadas, que a esperança não veio? Você acha que ainda podemos acreditar que a nossa civilização... Bom, eu ainda posso acreditar que a nossa civilização pode ter esperança? Sim. Sim. Mas não no curto prazo, e também eu diria que, se for alguma esperança, é bem passageira. A verdade é que eu fiquei muito decepcionado. Sim. Primeiramente, quando vi toda a pressão que foi feita para colocar o Bergoglio no Vaticano, já foi um passo lá em 2013, perdão. E depois, toda a pressão que foi feita para que o Donald Trump caísse, toda a fraude operada nas eleições dos Estados Unidos, uma bagunça tremenda, né? Os Estados Unidos sempre tiveram a fama de um país organizado, etc. Você veja que aquelas eleições que colocaram o Biden no poder foram extremamente, assim, questionáveis. Né? Questionáveis. Então, a pandemia foi um carro de guerra para tirar os conservadores da jogada, como eu dizia, e acelerar essa agenda 2030, que é a agenda Nova Ordem Mundial, que é uma agenda anti-Deus, que é uma agenda anti-tradição e... Antifamília também. Antifamília. Influenciou o quê? Também o Bolsonaro no Brasil. Então, os militares não agiram porque não tinham respaldo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, muito pelo contrário, estavam nas mãos da esquerda, com Biden, pressionaram para que os militares entregassem a cabeça do Bolsonaro. E aí, o ladrão de 9 dedos já assumisse. Né? A gente sabe que naquela época tinha... A agência americana, né? A CIA veio, exato. Estava aí no Brasil. Exato. Então, quem é que está por trás do senhor cabeça de ovo? Certamente, nós sabemos bem, né? Esses globalistas aí, essa estirpe que está, ora, no poder nos Estados Unidos. Mas vão cair. Com a volta do Trump... Eles não contavam com que isso, a mão de Deus iria se voltar para Donald Trump aquela bala. E desviar por milímetros uma bala que deveria ter matado Trump. Ele era para estar, nesse momento, debaixo de 7 palmos. E, de repente, os Estados Unidos estariam numa guerra civil. Estados Unidos, provavelmente, numa guerra civil. Então, Deus botou a mão e falou, não, agora não. Não é meu milagre, plano, gente, não é meu plano. Pelo amor de Deus, só não enxerga quem não quer. A esquerda falando que aquilo lá foi uma coisa combinada, armação. Veja que barbaridade. Veja só se um cara vai se sujeitar a tomar um tiro na cabeça pra morrer, deixar bilhões, um cara milionário, cara, deixar a vida dele, a família. Você tá entendendo? E ainda matar pessoas na plateia, né? Que morreu gente ali, cara. Só se o Donald Trump fosse um imortal, né? Então o Highlander, sim, o Highlander. Mas não é. Você veja o caso do Bolsonaro também, o pessoal de esquerda, né? Dizendo, o Bolsonaro, ele forjou a facada porque não teve sangue. Nossa, então ele teve que comprar todos os médicos da Santa Casa, lá de Juiz de Fora, e todos os médicos do Hospital Israelita Albert Einstein. Pois é. Que é isso, meu Deus do céu? Até onde vai esse pessoal? Depois somos nós que falamos de teoria da conspiração. Quando a Agenda 2030, que nós estamos denunciando, ela tem todos os seus protocolos publicados oficialmente, não é nada oculto, né? Eles falam que eles vão fazer. Eles falam que a agenda deles é antifamília. O Lula mesmo já disse isso. Que a agenda do PT é uma agenda antifamília. E você em Anápolis, que apoia o Gomide, você que se diz cristão, você tem sangue nas mãos.
Porque o PT tem nas suas diretrizes basilares o compromisso com a descriminalização do aborto e com a ideologia de gênero. Eu não vejo partido, eu voto na pessoa, mas essa pessoa está atrelada a uma ideologia. Você vai colocar a prefeitura nos braços de um militante do PT? Você vai entregar Anápolis às mãos, né, da esquerda, nas mãos da esquerda? Você vai tornar Anápolis um reduto de Lula? Isso aí é uma vergonha. Então você que teme a Deus, você tem que saber. Quando você elege alguém que é de um partido que está comprometido com determinadas causas, você está colocando a sua mão naquilo ali. Então, você é cúmplice. Você que votou em Lula, você que anulou o voto, você é cúmplice de toda essa tragédia da ideologia de gênero que o PT impõe às famílias brasileiras. Você é cúmplice de tudo aquilo que está acontecendo agora no STF, com uma maioria de ministros de esquerda que milita pela legalização do aborto. Daquilo que o senhor Alexandre de Moraes fez e tantas outras coisas aí. Então, a verdade é que nós, que somos uma cidade conservadora, nós temos que eleger pessoas conservadoras que se identificam com as causas do nosso povo para representar o nosso povo, os nossos valores. Então, eu, professor Fernando, represento o que você, pai de família conservador, o que você, mãe conservadora que teme a Deus, o que você pensa, eu represento. Mas é o Partido Novo, é liberal e você é conservador. Conservador nos valores, liberal na economia. Porque nós não queremos o Estado no cangote do trabalhador. Nós não queremos o Estado oprimindo com carga tributária altíssima a vida das pessoas. Então, o que eu sempre defendi em Anápolis, os valores da tradição, da família, da propriedade e, simultaneamente, o empreendedorismo livre de cargas estatais. E o que nós vemos hoje com o PT? O famoso Tachad, né? O Haddad esse meme agora recebeu aí o meme, tá bem, né? bem falado, né? Tachad. O Tachad tá bem falado. Foi na Time Opressão West, total, cara. Times Square? Saiu Times lá Square, na Nova York, Nova já York, tá lá. no telão. Tá pro mundo inteiro ver. É a maior carga tributária do mundo. Hoje nós temos a maior carga tributária do mundo. É uma barbaridade. Veja, para onde vai o Brasil? Veja que já chegamos a uma dívida interna trilionária. Trilionária. Então, todas as receitas do Brasil estão indo para gastos desnecessários. Tivemos a máquina inchada, aumento de ministérios, né? E toda essa situação. O Brasil se torna um pária internacional. Veja você que vai votar em Gomide, PT, Lula. Que vergonha! Que vergonha! Você apoiar que o Brasil esteja contra Israel ali no Oriente Médio a favor de Palestina, que persegue tantas pessoas inocentes, né? Seja a favor, por exemplo, do Irã. O Brasil, o governo atual, é favorável ao Irã. Tá? É favorável à ditadura da Coreia do Norte, ditadura de Cuba, né? China. Então, veja, estão alinhando o Brasil a todo o lixo da geopolítica internacional. E nós aqui, o que nós devemos fazer? Combater isso veementemente. Mas você falar não vai adiantar nada, né? Uma andorinha só não faz verão, é verdade. Mas veja só, eu já colhi fruto do meu trabalho em sala de aula nesses 14 anos. Eu já me encontrei com aluno se formando na faculdade. E olha que eu tenho ex-alunos que se formaram em medicina, em direito, em engenharia. Eu tenho aluno no Japão, tem aluno na Espanha, tem aluno na Itália, no mundo inteiro, nos Estados Unidos. E eles me veem de vez em quando na internet e falam: professor, saudade das suas aulas. Ainda bem que o senhor me indicou aquele livro, ainda bem que o senhor me indicou aquela obra filosófica. São as sementes, né? Ainda bem que naquela aula o senhor me alertou sobre aquilo que eu veria na faculdade e eu não me tornei um marxista. E eu não me tornei um ateu. E eu não me tornei alguém que foi para esse rumo aí e se destruiu. Então, eu tenho até alunos hoje nas Forças Armadas, infelizmente, hoje, né, lideradas por um general irresponsável, né, que é o general Tomás. Mas a verdade é que a semente foi lançada.
E Semente foi nós lançada. colhemos os frutos. E nós colhemos os frutos, né? Eu tenho muito orgulho do meu trabalho, né? Eu não sou perfeito. Eu tenho meus defeitos também. Mas, em todo momento, em sala de aula, ensinando, ensinei o certo. Muito com bom. convicção, né, absoluta daquilo que eu tenho que fazer, do meu dever de consciência. Muito bom. Tá. Então, Fernando, foi muito bom nosso bate-papo. Esse podcast vai ficar registrado. Eu quero agradecer você. Você hoje é uma pessoa que mora lá longe, mas está guardada aqui no coração de cada um dos seus amigos. A gente teve várias lutas aí, fizemos vários movimentos, foi muito bom. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu te conheci num momento da minha vida que eu estava precisando de uma mão estendida, né? Você foi lá, me ajudou. Tenho a agradecer muito a Deus pelo seu carinho comigo naquele momento. Galera, eu quero pedir para vocês compartilhar, curte, dá um like no vídeo, esse joinha e dá essa força pro canal. A gente está continuando aí, buscando, né, divulgar, espalhar essa ideia. E você, meu brother, seja sempre bem-vindo aqui na nossa casa. Suas considerações finais aí. Muito bem. Isso foi há 25 anos atrás, Sim. né? E eu era criança, né? Tinha 13 anos. Não, menos. Tinha menos. 12. Tinha 12. E a verdade é que eu acredito que foi tudo por graça de Deus, né? Que Sim. a gente se conheceu. O Bruno tinha uma banda de rock, pessoal. Tinha uma banda de Macacos Dinamite. É isso aí. Né? O nosso E eu cantor apareci já lá, até- na época eu estava aprendendo bateria, era uma criança, cara, de 12 anos. Eu cheguei Chegou lá, lá. o Bruno era cabeludo, tinha um cabelão, óculos escuros, pessoal, Verdade. tá, rock and roll e tal. E eu fui lá, né? Fui falar de Deus para eles lá. Sim, foi ler a Bíblia para mim. Li a Bíblia lá para eles e as coisas foram acontecendo com a iluminação de Deus. E aquele movimento pequeno, que era só uma banda, se tornou um grupo e hoje nós temos aqui essa estrutura. Isso aqui Isso. não é alugado, gente. É a estrutura aqui, mesmo que ele formou, né? Sim. Com muito trabalho, com muito suor, depois de anos, né? Tem Sim. o estúdio, gravação de podcasts aqui, instrumentos musicais, etc. Live Music. Live music. O estúdio que produz sonhos, galera. Exatamente. Então, quer dizer, estamos colhendo frutos de trabalhos de muitos anos atrás. Coisas que foram já imaginadas. Naquela época a gente falava, né? Olha, temos que ter uma rádio, uma televisão. Tem uma equipe de som. Equipe de som. Tá aí a Chegamos mesa a- de som, tá aí a tá aí TV, tá tudo. tudo isso aqui, ó. Que vocês não veem, né? Mas tem toda uma estrutura aqui. Graças a Kadosh Enfim, Baruch, nosso graças Pai. ao Eterno, nosso Deus, nós Isso. agradecemos muito. E isso aqui não é por acaso. Todo esse estúdio, todo esse projeto tem um propósito, né? Esse podcast hoje também tem um propósito. Vai atingir alguém. Vai ficar lá né? guardado. Vai ficar registrado. É um momento histórico. Veja Quando só. seu filho nascer, eu amo meu pai. Tá gravado. Enfim, toda essa trajetória nossa, né? Desde Sim. 99, 2000 para cá, nós vimos muita coisa. Vimos as torres gêmeas caindo, né? Lembra um dia eu liguei lá para Foi. sua casa, né? Terrível A gente aquele dia. viu todas as coisas acontecendo. 2002, a gente sabia, gente. A pandemia, né? Toda essa tecnologia ARP, as cartas do RPG, toda aquela coisa. A gente já sabia disso tudo. Hoje se fala muito disso como se fosse uma coisa que começou Ilu.nat. agora. A gente já sabia disso aí. Enfim, os anos foram passando, né? Depois eu saí de Volta Redonda, fui para Anápolis, toquei minha vida lá, tenho minha missão lá. E vocês estão aqui com a missão de vocês. E eu desejo muito sucesso. E desejo que isso aqui cresça, que isso aqui Amém. prospere, que as pessoas venham mesmo buscar aqui o desenvolvimento, a divulgação de projetos. O desenvolvimento dos né? projetos, né? Exatamente. A gente está com um movimento exatamente. aqui social, que é o Além da Visão. E estamos para frente aí, quem sabe, o Projeto Arca. Outra coisa interessante, que lembramos aqui, o tema do nosso podcast é Além da Visão. Além da Visão. Quem não sabe, o Bruno é um nosso amigo aqui especial, deficiente visual. Ele não enxerga desde os Desde os 11 anos. 11 anos de idade. Sim. Quando eu conheci, ele já era assim, né? Já tinha deficiência visual. É meu amigo de infância, porque não que ele era criança, ele já era adulto, já tinha 19, né, Bruno? Eu acho que é. Ele tinha 19, Você eu tinha 12. 12, eu Ele tinha nessa 12. faixa aí. E veja só, amizade muito antiga. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente analisa tudo que veio, né, acontecendo. Agora, esse projeto Além da Visão. Isso. O foco é qual?
qual é o foco do superação, projeto? Né? É superação. História de vida. É trazer pessoas especiais, pessoas que têm deficiências, pessoas que às vezes estão ali à margem da sociedade, né? Isso. Valorizar essas pessoas, estabelecer projetos, estabelecer meios de ajuda, de auxílio, né? E também mostrar, né, que existem pessoas que às vezes estão em casa reclamando da vida e que tem, às vezes, conhece uma história de alguém, por exemplo, que não tem um braço, como o caso do Jonathan Bastos. Exatamente. Da Raquel Costa, que superou, né, a deficiência e hoje tem família, tem trabalho. É mais para também levar luz. Levar luz. E levar eu, claridade. inclusive, tenho projetos para as pessoas deficientes na cidade de Anápolis. Devo estar abordando isso em outros vídeos que farei posteriormente. Né? E estou muito feliz de estar aqui e desejo que esse projeto, Além da Visão, tenha sucesso, prospere e que seja conhecido no mundo inteiro. Amém. E você dá suas redes sociais aí, mais uma vez, e despede da galera. Sim. Para te acessar, conhecer o seu... Você pode pesquisar no Facebook lá por Fernando Henrique Lopes. Pode pesquisar também o Magister Ferdinandus, Magister com G, né? Magister em latim, professor, Ferdinandus, Fernando. Magister Ferdinandus no Instagram. Eu estou lá. E você pode me encontrar, apesar de que tem um shadow ban, né? Eu tô meio assim, banido da busca no Instagram. Tem muita gente que tenta me encontrar, digita meu nome, não acha, porque a esquerda, né, domina, né? Tem um logarítmico, né? Eu tô tentando resolver isso com a equipe técnica lá do marketing em Anápolis, mas vamos ver se a gente melhora essa situação aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. É isso aí, galera. Beleza, galera? Estamos aqui mais esse dia no Além da Visão. Curta, compartilha, aciona o sininho. O apoio Live Music, o estúdio que produz sonhos. É isso aí, galera. Mais esse podcast maravilhoso com essa presença excepcional aqui. Professor Fernando. Valeu, meu brother! Muito bem. Valeu! Além da Visão VR.